a emissora da Casa do Povo. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Neste momento daremos início à audiência pública com o secretário de Finanças do município de Fortaleza para a apresentação do relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária do primeiro quadrimestre do ano de 2018. Para presidir esta audiência pública, convidamos o autor do requerimento, vereador Renan Colares. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos à Câmara Municipal, vocês estão presentes. Declaro aberta a audiência pública com o secretário de Finanças do município de Fortaleza, secretário Jurandir Gurgel, para a apresentação do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro quadrimestre do ano de 2018. Requerimento de minha autoria, vereador Renan Colares, presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública. Eu agradeço a presença do secretário Jurandir, qual registra a presença aqui na mesa que vai iniciar essa apresentação. Pode iniciar, secretário. Vossa Senhoria tem um tempo que achar interessante. Bom, boa tarde aí a todos e a todas. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui nessa augusta casa para apresentar o relatório de gestão fiscal, dando cumprimento aí aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Interessante iniciarmos com os números, fazer-se um breve relato de uma visão sistêmica em que você tem do lado do Estado e do outro lado da sociedade, em que aí você tem um fluxo real de demanda na sociedade, demandando isso do Estado. Então, são demandas reais de saúde, educação, habitação e mobilidade. No contrafluxo desse fluxo real, a oferta de bens e serviços. De igual modo, você também estabelece um fluxo monetário da sociedade para o Estado, que é o pagamento dos tributos, e da mesma forma, o Estado, o pagamento pelos recursos produtivos. E aí, nesse meio de campo, é importante que a gente deixe registrado o papel do COGEFOR, que é uma instância institucional de governança criada pelo município de Fortaleza, em que mais na frente eu direi mais detalhes sobre esse papel desse comitê. E nessa atividade financeira, que você tem a política de gestão fiscal, atuando na obtenção de recursos e na aplicação dele, nas suas vertentes da política tributária e orçamentária para o financiamento da execução das políticas públicas. Exatamente na busca de geração de resultados substantivos para a sociedade, de fato, gerar valor público para a sociedade. E essa instância de governança instituída pelo prefeito, através do decreto 13.087, de 5 de 3 de 2013, torna esse comitê o grande guardião do equilíbrio fiscal. E faz parte dessa composição desse comitê a Secretaria de Governo como coordenadora, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Planejamento e Orçamento, a Procuradoria-Geral do município, a Controladoria Geral do município e o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR. E aí dentro desse comitê nós temos a Secretaria Executiva de apoio a esse comitê, com técnicos da CEPOG e da CEFIM, e temos, o que dá o suporte técnico são exatamente os grupos de gestão por resultado, em que a coordenação fica sob a égide do IPLANFOR, temos o grupo técnico de gestão fiscal, a CEFIM, temos o grupo de técnico de gestão de contas, que é a CGM, a coordenação, e o grupo técnico jurídico, que é a Procuradoria-Geral do município. Então, a gente reputa como essa instância, como o grande guardião desse equilíbrio fiscal e através dessas decisões, desse controle, a gente tem feito de forma eficiente o controle das contas públicas. Isso é fundamental quando se a gente considerar que teve
aí nós tivemos um período de 11 trimestres de queda, né, da economia, em que começa aí aí em abril de 2014 e se estendeu até o iniciozinho aí de 2017, quando você tem aí uma saída desse período de recessão de forma lenta e gradual, mas só para dizer que durante esses 11 trimestres houve um encolhimento do PIB da ordem de 8,6%, né, considerado aí o pior nos últimos 35 anos. E uma das grandes razões dessa crise é exatamente a deterioração das contas públicas. Faço esse relato para ficar muito claro que foi a preocupação da gestão do prefeito Roberto Cláudio de ter essa preocupação no controle das contas públicas. Exatamente num período de arrefecimento da economia, num período de recessão, você poder passar por esse momento de forma mais tranquila, né, tendo em vista que muitas das capitais tiveram grande dificuldade, muitos municípios, porque com essa queda houve um impacto muito grande nas finanças do município, principalmente na queda das transferências. Isso fez com que os municípios fizessem os seus ajustes. E Fortaleza o fez de forma muito eficiente. Tanto é que nós vamos ver mais na frente o que foi esse resultado. Então, diante de um contexto desse, de uma realidade socioeconômica complexa, qual é a estratégia para que você possa atender às necessidades públicas vis-à-vis as finanças municipais? Então, é exatamente você tenta o planejamento como fundamental, e aí você desenvolve uma estratégia em que é fundamental essa execução dessa estratégia, que é o planejamento como a base do sucesso, a execução dessa estratégia, o caminho do sucesso, e o acompanhamento e controle, exatamente a garantia desse sucesso, e o aprimoramento dos ajustes, a consolidação dessa estratégia, para que a gente pudesse desenvolver o que a gente chamou de programa de Fortifício, que nós já estamos na segunda fase, ele iniciou desde 2013, já estamos na sua segunda fase, em que ele tem como uma das premissas, né, como uma das suas vertentes, uma visão estratégica da gestão fiscal eficiente, em que nós temos aí esses pilares, aumento da arrecadação, controle dos gastos correntes, essas duas variáveis dentro dessa equação é no intuito de favorecer e de buscar a geração de poupança pública para fazer face à elevação dos investimentos. Como a poupança pública não é suficiente para fazer face aos investimentos requeridos pela sociedade, você vai buscar fazer a captação de recursos. E muitas vezes essa captação de recursos é de forma onerosa, gerando aí o endividamento, daí a importância do controle do nível de endividamento. Mas fundamental é que nessa visão estratégica dessa gestão fiscal, visa a melhoria da arrecadação municipal sem aumento de impostos, a partir da implementação de medidas que tornem mais eficaz a cobrança dos tributos municipais. Do lado da despesa, visa a otimização do gasto público, sem redução dos serviços ou prejuízo à qualidade do que é ofertado, de forma a ampliar a capacidade de investimento do município. E do lado do endividamento público, é importante a preocupação de você buscar esses recursos, mas sem comprometer a capacidade de pagamento e endividamento, tendo aí a dívida pública como um fator de alavancagem do investimento público para o desenvolvimento sustentável municipal. Bom, feitas essas considerações, é importante que se diga que a gente fez todo um desenvolvimento, um planejamento estratégico para a Secretaria de Finanças, na sua segunda fase, né, desenvolvimento de indicadores, estabelecendo de metas, e dentro tivemos um resultado, foram mais de 125 projetos concluídos. Gostaria de dar de destaque, no primeiro lugar, geral, no 6º Congresso de Tecnologia, em 2013 já. Importante destacar também o primeiro lugar, no 2º prêmio do projeto inovador da Prefeitura, exatamente com o monitoramento do ISS, a partir do sistema desenvolvido pelos técnicos da Secretaria, o ISS Fortaleza, desenvolveu uma ferramenta de inteligência que permite a gente fazer uma gestão mais eficiente e eficaz dos tributos municipais. E aí, também tiramos o primeiro lugar no 3º prêmio do projeto inovador com o GRP-FOFC, que é o nosso sistema
corporativo mais importante do município, em que, através dele, se faz toda a gestão patrimonial, financeira e contábil do município. E aí, só chamando a atenção, você tem do lado a questão de um sistema que cuida de toda essa parte, né, do controle da despesa patrimonial, financeiro e contábil, e você, do outro lado, também você tirou o primeiro lugar em um sistema que cuida dessa parte da receita. E dando suporte, nós tiramos o primeiro lugar também no desenvolvimento de um sistema de governança de TI. Por isso que deu esse, vamos dizer assim, esse arsenal de eficiência para que a Secretaria de Finanças pudesse cumprir seu papel da forma mais eficaz possível. Isso é só um relato rápido, que isso teve os impactos fiscais. Se a gente comparar o período de 2017 a 2018, foi quando nós assumimos, temos aí que Fortaleza teve a terceira maior taxa de crescimento da receita tributária, da ordem de 65,8%. Perdemos apenas para Palmas e Rio Branco. Mas recorrendo aí à teoria econômica, quando preconiza que economias menores tendem a ter uma taxa de crescimento maiores. Fortaleza já tem uma economia robusta, então você crescer em cima disso a uma taxa de 65% nesse período acumulado, revela um nível de eficiência que foi essa gestão. E também, quando a gente já compara com as capitais do Nordeste, Fortaleza aí ficou em primeiro lugar. Isso só para mostrar que essa preocupação é recorrente desde o primeiro início da gestão do prefeito Cláudio, e dando sequência, entramos aí no segundo ano desse segundo ciclo de gestão, em que já apresentamos aí os indicadores fiscais. E aí damos destaque ao cumprimento de todos os indicadores fiscais, como educação, saúde, pessoal, a dívida consolidada, as garantias, operações de crédito e o serviço da dívida. E aí, por deixo para dar o destaque à questão da meta de resultado primário, uma vez que o que foi estabelecido na LDO era de um déficit de 36 milhões, haja vista porque as análises apontavam que ainda teríamos um ano difícil, mesmo saindo, né, já com todas as expectativas que iríamos sair de um período de recessão, mesmo que essa recuperação fosse gradual e lenta, e aí já preconizava que era um déficit suportável, mas mesmo assim, já no primeiro quadrimestre, tivemos aí um resultado positivo de 216 milhões, no resultado primário, dando aí um resultado de um crescimento de 696%. E aí, desses resultados, dos indicadores, as rubricas que colaboraram para esse resultado, dando destaque aí nas principais receitas, revela aí o crescimento da parte da receita tributária, de 12,4%. Se você pegar aí uma inflação do período aí da ordem de 2,76%, então temos um crescimento real aí significativo no primeiro quadrimestre. Também damos aí um destaque na melhora das transferências correntes. Como disse, né, naquele período de recessão dos 11 trimestres, houve um impacto muito grande nas transferências, e aí já houve uma recuperação, principalmente aí que a gente vai ver mais na frente, do ICMS. Então, houve um crescimento das receitas de 8%, em que a gente teve um superávit nesse período. Vis-a-vis aí as despesas, que teve um crescimento de 2,3%, revela um resultado orçamentário positivo de 107 milhões. E aí, dando destaque, aí é só mostrando aí um pouco da estrutura. Então, o peso é de pessoal em cargos e o custeio revelado aí pelas outras despesas correntes. Dando um destaque aí nas principais receitas, você tem aí a questão do IPTU, crescimento de 7,5%, do ISS de 9,5%, nos principais tributos, aí um crescimento nominal de 10,4%. E aí chama a atenção, como eu ia falando, que houve uma recuperação já das transferências, aí uma recuperação da cota parte do ICMS, que é a nossa principal transferência constitucional, um crescimento de 12,1%. E a estrutura da receita por categoria econômica.
Ainda há um peso das transferências, isso não é privilégio de Fortaleza, por isso que o grande objetivo e a grande meta dentro de uma autonomia financeira dos municípios é aumentar cada vez mais a sua autonomia financeira. Despesa de pessoal, mantendo aí dentro do estabelecido, aí a gente vem sempre aí mantendo aí nesse patamar em médio de 46% a 47%. Em relação à educação, temos mantido aí também nesse patamar médio de 25% a 26%, 27%. Então, no primeiro quadrimestre, como essa visão é uma visão fechada do ano, mas já estamos bem próximos aí do cumprimento. Em relação à saúde, também com folga e com tranquilidade, que o município cumpre o mínimo estabelecido de 15% de cumprimento da receita líquida de imposto de transferência com o gasto com saúde. E aí é uma visão dos investimentos, embora que dentro dos ditames da LEF não haja essa obrigação de apontar e nem ter nenhum indicador para investimento, mas a gente sempre traz como forma de mostrar que questão de transparência, de como que anda os investimentos do município, e a gente tem conseguido também manter aí um grau de investimento significativo, haja vista que em 2014 foi o maior investimento dos últimos 20 anos. Nas outras despesas correntes, mostrando aí um controle exatamente do gasto público, do custeio, em quem tem aí em média num patamar de 44%. E isso revela exatamente o papel significativo do comitê ao qual eu me referi, e que esse comitê se reúne toda terça-feira religiosamente para estar sempre acompanhando e como é que está o desenrolar das contas públicas do município. E aí a situação confortável em termos de endividamento do município, a dívida consolidada líquida, em que você pode ir até 1,2 vezes a receita corrente líquida, chegando a quase a 6 bi, e aí ao passo que nós estamos aí num patamar de 410 milhões no primeiro quadrimestre, revelando aí uma significativa folga para um processo de endividamento. E o serviço da dívida, que revela a capacidade de pagamento do município. De igual modo, temos aí uma situação confortável. Se você pode comprometer o serviço até 11,5%, nós estamos aí num patamar do primeiro quadrimestre de 0,4%. E aí, por fim, chamando aí a atenção, aquele objetivo que é o perseguido por todos os municípios, aumentar o seu nível de autonomia financeira, para guardar coerência com o que está até preconizado na nossa Constituição, numa federação em que é como princípio o estabelecimento dessa autonomia financeira dos municípios. E aí a busca incessante de cada vez mais melhorar esse processo. E aí Fortaleza vem perseguindo esse trabalho de aumentar a participação da receita tributária no cômputo da receita corrente, daí aqueles resultados alvissareiros em face de uma gestão fiscal eficiente, traduzida por um melhor mecanismo de controle de arrecadação dos tributos, sem aumento de impostos, que é importante a gente sempre frisar e revelar essa visão estratégica para a questão do aumento da receita. Enfim, esses eram os números que a gente tinha para apresentar aos senhores e senhoras do relatório de gestão fiscal do município. Obrigado aí. Bom, parabéns, senhor secretário, por mais uma brilhante apresentação para consolidar ainda mais o brilhante trabalho seu e de toda a Secretaria de Finanças, que eu vou registrar presente todos os técnicos na pessoa da Flávia, essa mercejanense que faz um grande trabalho na frente
Coordenadoria do Tesouro Municipal. Eu vou abrir agora para quem quiser fazer uma pergunta, algum questionamento a respeito da apresentação. Por favor, dizer o nome, a entidade qual está representando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Celso Baldan, sou advogado do Sind Lojas de Fortaleza. Falo aqui representando os lojistas aqui da cidade de Fortaleza. E, inicialmente, falar que eu cheguei há mais ou menos 5 minutos, pouco tempo. Estava marcado, o convite foi para que iniciaria os trabalhos às 2h30. E outros colegas de entidade chegaram um pouco mais cedo que eu, e quando chegaram o negócio já tinha sido encerrado. Então, eu não sei se começou realmente às 2h30, se o convite que a gente recebeu estava com o horário equivocado, mas realmente foi bem rápida a apresentação. Coloco também aqui me manifesto sobre uma profunda tristeza, conforme disse nosso colega lá, de não ter nenhum vereador representando o povo de Fortaleza num fechamento de contas do município. Realmente é lamentável a gente ter votado e eleito representantes do povo que não se incomodam com os gastos públicos e não estão aqui para falar em nome dos cidadãos que votaram neles. Por fim, presidente, eu queria colocar aqui, com relação ao posicionamento dos lojistas, as últimas aprovações e leis que passaram com relação a mais um aumento para o comerciante, na verdade para todos os empresários aqui de Fortaleza, com relação às taxas de alvarás, né? Um aumento que não chega nem a ser dobrado, ele chega quase a quadruplicado, num momento em que o comércio já não consegue nem sequer pagar suas contas, uma crise econômica sem precedentes, a população vem sofrendo isso, os empresários especialmente, e quando a gente quer acreditar que o poder público, o município, vai ajudar a cidade a sair da crise, o comércio a se alavancar, e vai inclusive tentar até reduzir alguma questão tributária para que a gente consiga passar por essa fase, sem fechar mais lojas do que já foram fechadas, sem gerar mais desemprego do que já foram gerados. Não, vem o governo municipal, que deveria ser parceiro do povo, de forma totalmente opressora, por trás de todos os bastidores, sem chamar qualquer audiência pública, transforma os alvarás e as licenças em anuais, jogam valores absurdos, como que parece que brigando com o empresário de Fortaleza e com o intuito que parece que é destruir completamente a economia do Ceará. Eu não sei como um gestor público que verifica que a sua população está em dificuldade financeira, ao invés de tentar trabalhar no sentido de reduzir e dar um fôlego para os cidadãos e para os empresários, aqui eu digo em nome dos lojistas, não, ele prefere chegar e massacrar, ele prefere chutar cachorro morto numa situação tão complicada como essa. O que eu vejo é que isso vai não só reduzir o número de empresários, investidores, como reduzir o número daqueles que estavam conseguindo sobreviver, e digo mais, vai incentivar ainda mais a informalidade dos comércios, dos comerciantes aqui de Fortaleza. Celso, por favor, eu peço que o senhor finalize a sua pergunta, certo? Para o secretário fazer a resposta. Pronto, perfeito. O seu tempo de 3 minutos já se encerrou, certo? Perfeito, perfeito. Okay. Então, a minha pergunta é o seguinte, dentro de uma prestação de contas como essa, eu queria que o presidente me dissesse como que a prefeitura, como que vocês estão olhando para os empresários, e se você acredita que realmente aumentar as taxas de alvarás
é uma ajuda para o comerciante. Como que isso é bom para a sociedade? Aumentar taxas, alvarás e impostos para aumentar a arrecadação do município, sendo que isso está sendo totalmente prejudicial ao comércio de Fortaleza. Obrigado. Ok, Celso, obrigado pela sua pergunta. Deixar bem claro que o convite foi no horário correto, às 14h30, e às 14h30, perfeitamente na hora, começou como programado, certo? Só para deixar claro e ficar registrado. Inclusive, nós já estávamos aqui há uns 10, 15 minutos antes e fizemos questão de começar na hora registrada. Isso você pode acompanhar nos anais da casa, a parte que fica disponível. E eu vou responder a pergunta dizendo que essa lei foi aprovada por unanimidade nesta casa. Todos os vereadores que estavam aqui votaram favorável a essa lei. Ela seguiu o seu rito perfeitamente, todos os trâmites aqui, toda a tramitação interna, ela seguiu rigorosamente perfeita. Certo? Ok? Mais alguém tem mais alguma pergunta? Desculpa, pode refazer a pergunta. Aperta aí embaixo. A minha pergunta foi como é que vocês, vereadores, e até mesmo o executivo, entende que dessa forma é benéfico à sociedade, aos empresários de Fortaleza, aumentando. Eu não perguntei quantos votaram a favor ou não. Eu perguntei, na verdade, presidente, somente por que vocês aprovaram isso? Aonde que vocês conseguiram verificar que numa situação como essa é benéfico ao seu povo a aumentar mais que 4 vezes e tornar anual expedições de alvarás e licenças? Certo. O entendimento dos vereadores aqui foi de que essa lei, antes era um processo super burocrático, o alvará, hoje ele é online, se você entrar é autodeclaratório, ele sai emitido na hora, são as vantagens, certo? E os valores foram reajustes comprovados e apresentados aqui pela Prefeitura de Fortaleza, que os técnicos vieram para cá apresentar os argumentos e a Câmara aprovou, como eu disse, por unanimidade dos vereadores. Está respondido? O senhor, na verdade, ainda não respondeu. Eu queria saber que vocês, como vereadores da casa, além de estudos técnicos, em que momento vocês pensaram na sociedade, nos empresários, para aumentar um valor 4 vezes mais em uma época em que ninguém tem dinheiro? Eu volto a formular a pergunta, se não ficou muito claro, eu posso reperguntar. Certo. Vocês, vereadores da casa, todos os vereadores que aprovaram por unanimidade, em que momento vocês pensaram no povo cearense? E aproveito, se o senhor puder responder a uma segunda pergunta, qual foi o momento em que a sociedade e os empresários foram chamados para discutir sobre esses valores antes dessa aprovação unânime? Bom, não teve nenhum debate, porque no momento da tramitação, nenhuma entidade, nenhum grupo empresarial, nem a sociedade civil se mostrou interesse em debater, certo? A Câmara está aqui sempre aberta para debater, mas nós, vereadores, eu defendo com a minha consciência, defendo o meu mandato. Eu não cheguei aqui a mandato não cheguei aqui por nenhum grupo empresarial, por nenhum representante, cheguei aqui com eleição democrática e eu tenho, sim, o meu pensamento, e eu vou falar só por mim, que estava convicto na aprovação daquela lei naquele momento. O Ian Boca fazendo pergunta. Boa tarde. Boa tarde, presidente, secretário. O Celso explicou as agrúrias que nós estamos passando. Pelo visto, que eu também cheguei atrasado, mas o que foi exposto é que as finanças do município estão muito bem, que estão ótimas. E eu queria ressaltar que a taxa de alvará e a taxa
licença sanitária, como o nome diz, é taxa. Nós não nos recusaremos de pagar as taxas. Porém, do jeito que está sendo imposto, a taxa mais parece um imposto arrecadador. Porque taxa, no nosso entender, é para cobrir aquela secretaria, aquela despesa que o município tem de fiscalizar, de observar e de cumprir com os protocolos, burocracia. Mas quando se vê com esses valores, fica disfarçado se fosse imposto. E eu trouxe aqui uma relação de cidades, todas elas, São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte. Nós tivemos o zelo de comparar e, a exemplo, Salvador vai de 237 a 1.183 a licença de funcionamento. São Paulo vai de 100 a 1.500. Belo Horizonte, 150 a 700 reais no máximo. E por aí vai. E o nosso chega a 15 mil reais. Então, certamente tem uma distorção que nós gostaríamos que fosse revista. Se quiserem, eu deixo esse documento aqui com os senhores. Era isso. Obrigado. Eu peço que dê só o nome e a entidade que está representando para que fique registrado nos anais da casa. Tá. Nós estamos representando a CDL de Fortaleza. Meu nome é Riamburgo Ximenes. Ok, Riamburgo. Riamburgo, eu vou responder e dizendo que essa é uma lei de característica tributária e toda lei tributária só pode ser aprovada se for uma mensagem do Executivo para cá. No momento em que uma lei chega aqui do caráter tributário, a Câmara não tem autonomia, a lei orgânica veta qualquer alteração na forma tributária da lei. E interessante que essa lei tem que ser debatida com o Executivo, tem que ser questionado com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e que o Executivo, se achar interessante, como eu tenho acompanhado, continua debatendo essa lei, continua discutindo, mostrando e apresentando as justificativas dela, mas para deixar claro, só será alterada se o Executivo mandar uma nova mensagem para a Câmara Municipal de Fortaleza. Entendido? Só para já registrado aqui, o Celso fez a pergunta, o Riamburgo da CDL e o pessoal da Fé Comércio e da FIEC também. Mas alguém manifestar interesse em fazer alguma pergunta? Não havendo mais ninguém inscrito, eu convido o secretário, se tiver, fazer uma finalização da apresentação. Bom, só para também, finalizando, dando um destaque, é que eu revelei que no início a gente teve aí um dos sistemas, que foi o GRP-FUFC, que foi desenvolvido com toda a equipe da Secretaria, a gente tirou ali o primeiro lugar, e esse sistema foi desenvolvido para atender aos ditames das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, em que é um processo que já vem acontecendo, capitaneado aí pela Secretaria do Tesouro Nacional, só revelando que dentro desses trâmites ainda, num processo de convergência, foi feito todo um trabalho agora muito intenso, muito forte, em 2017, para a questão das matrizes de saldos contábeis. E aí gostaria de revelar que, de todas as capitais, Fortaleza foi a que entregou no prazo, mas, para além de entregar no prazo, foi praticamente a única capital que entregou sem nenhum questionamento da Secretaria do Tesouro. Inclusive, recebemos uma informação, um ofício, em que a STN parabenizava a equipe de Fortaleza por ter sido a que entregou de forma toda essa matriz contábil de forma consistente.
Bom, com relação à questão do cumprimento do relatório de gestão fiscal, não tenho mais nada a que revelar. Agora, só gostaria de fazer só uma colocação, tendo em vista o que foi colocado com relação às taxas, e aí me permitam uma reflexão. A gente sempre tem que decidir qual o estado que a gente tem, o estado que a gente quer, e que estado que a gente pode ter. E foi mostrado, apresentado, e Fortaleza continua nesse diálogo, o próprio prefeito de Fortaleza tem mantido o diálogo com as entidades, e mostrando também o esforço que foi de Fortaleza para tornar Fortaleza uma das cidades mais competitivas. E tem se apresentado, criar um ambiente de negócio, já foi desenvolvido diversos produtos, Fortaleza se tornando uma das cidades transformadoras do ponto de vista de deixar serviços totalmente online. Essas coisas precisam serem consideradas e elas têm um custo. E dentro desse custo, é bom que também se revele que capitais do porte de Fortaleza, como Recife e Salvador, vejam um nível de arrecadação que é dessas capitais. E aí, óbvio, que o grande fruto é para cobrir os custos que é de todo esse investimento que o município de Fortaleza vem fazendo para tornar Fortaleza uma cidade mais competitiva, Fortaleza se tornar uma cidade com um meio ambiente de negócio mais favorável para todos que queiram investir e para todos aqueles que são já empresários e contribuem para o crescimento do município de Fortaleza. É só isso que eu teria. Bom, muito obrigado, secretário. Declaro encerrada a audiência pública da Secretaria de Finanças do município de Fortaleza para a apresentação do relatório de gestão fiscal e relatório resumido da execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2018. Requerimento de minha autoria, vereador Renan Colares, presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública. Desejo a todos uma boa tarde. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.